Olá a todos, uma satisfação estar novamente com os colegas, a respeito aí do direito criminal. Nosso intuito nesse vídeo é falar um pouco sobre a advocacia em sede de distrito policial, de como proceder, de como se comportar diante da autoridade policial, quais os preparativos antes de ir para o distrito, o que você deve atentar, quais as providências a serem tomadas, né? Então, nosso trabalho hoje, esse vídeo se resume a esse tipo de atividade, tá bom? Como todos já sabem, meu nome é Anderson, sou advogado militante aqui na comarca de Campinas. Nós militamos no direito criminal, nossas especialidades é os crimes de sangue, né? Homicídio doloso, homicídio culposo, os crimes financeiros, os crimes previstos na lei de drogas também, né? E esses crimes são alvos de maior defesa, de forma mais aguerrida aí do escritório. Nós também militamos aí um pouco no direito público, mas de forma mais concentrada, né? Nosso carro-chefe aí é o direito criminal. O vídeo anterior nós falamos aí sobre a advocacia, dicas iniciais lá para audiência, para instrução, e esse vídeo vai ser muito semelhante ao primeiro. Então, assim, não espere desse vídeo muita dogmática, falar muito de dogmática, porque esse não é o objetivo. Eu vou partir do pressuposto que você já sabe dogmática jurídica, já sabe a parte jurisprudencial, aquelas coisas todas, tá? Esse vídeo ele nasce atendendo ao pedido do pessoal no primeiro vídeo, pedindo, bastante gente me procurou, fez os contatos aqui, novamente os contatos estão de novo aqui na página, nesse vídeo, o WhatsApp do escritório, o site, a página nossa no Face e nosso e-mail, tá? Qualquer coisa, se não funcionar nada disso, faz um sinal de fumaça lá que a gente dá uma olhada, tá bom? Ele nasceu desse pedido, o pessoal perguntando, ainda um pouco inseguro com relação a como eu me comportar diante da autoridade policial, o que eu posso pedir em sede de distrito policial, será que vale a pena investir na fase extraprocessual, ou deixo tudo mesmo para a parte processual, já em juízo, importante, alego tudo lá na resposta à acusação. Então, assim, eu tirei bastante dúvida nesse ponto e sempre reforço que a atuação em sede de distrito policial, gente, ela é essencial em algumas situações, né, para não dizer em todas, né? Só cito um exemplo: se você tiver algum cliente na parte do tráfico de drogas, né, respondendo para o tráfico de drogas, alguma coisa assim nesse sentido, você vai ver que um dos requisitos lá para aplicar a causa de diminuição de pena do parágrafo 4 do artigo 33 da lei de drogas, 11.343, vai ser se o indiciado ou o réu, ele é primário, tem bons antecedentes, ele tem ocupação lícita. E como é que você prova isso? Tá, em juízo você pede as certidões, o Ministério Público já pede isso, né? De antecedentes, aquela coisa toda. Mas você já pode demonstrar um ponto essencial, que o seu cliente, por mais às vezes complicado que seja, ele não se dedica à atividade criminosa, ele não se dedica à atividade de tráfico de drogas. E como é que você faz isso? Ele trabalha? Você junta lá a documentação que ele trabalha, você leva para a autoridade policial, tira a cópia, algumas coisas às vezes você autentica, junta na parte do inquérito para facilitar já, né? Alguma diligência nesse sentido, você já esclarece muita coisa. Uma prova pericial, você pode pedir à autoridade policial, doutor, mas lá fica a critério dela avaliar se ela vai ou não conceder, mas você pede, você faz o seu papel, tá? O advogado, ele é pidão por natureza, desculpe o termo aí, não é chulo, mas a brincadeira, nós somos pidão, a gente tem que pedir, tem que trazer nos autos ali elementos que às vezes esclareçam a situação do seu cliente. Então, na fase do inquérito policial é muito importante essas coisas, sem prejuízo lá das providências cautelares que tanto o delegado de polícia pode pedir.
caso ele pode representar por uma prisão preventiva, por uma prisão temporária. De repente você demonstrar que isso não tem necessidade, você trazer lá elementos que o seu cliente ele não vai se evadir do local do crime, ele não está ameaçando testemunha nenhuma. Você coloca lá situações que esclarecem a ocupação dele, a atividade dele, né? Tudo isso é muito importante, gente. Tudo isso é muito importante. Por isso que essa é a motivação do nosso vídeo. Antes de adentrar na matéria propriamente dito, o que eu vou te pedir? Só um ponto. Se você gostar do vídeo, né, não paga nada, você curte e compartilha lá na rede social, marca os colegas que estão iniciando a carreira ou aqueles que já têm um tempo, para que divulgue o nosso trabalho e a gente consiga um pouco mais de espaço aí no canal, e possa ter um pouco maior debate, maiores discussões, a gente possa aprender que não é só eu que ensino, vocês também, com as dúvidas, com as críticas, a gente cresce bastante. Aquela ideia de ferro com ferro se afia e a gente vai se moldando, tá ok? Então vamos propriamente dito para o vídeo. Antes de falar das providências mesmo em sede de inquérito, o que eu quero deixar claro para você, que é muito importante que você já saiba. A apresentação individual do advogado antes de ir ao distrito policial, ela é muito importante. Ela é essencial. E eu vou te dizer por quê. Primeiro, se você tiver dúvida, vai lá no vídeo sobre as dicas iniciais. Lá eu falo da apresentação individual. Então, para não tomar tempo nesse vídeo, eu vou pular a parte toda. Mas um ponto eu preciso ser bem claro contigo. Gente, você pode discordar, pode ficar bravo, mas assim, você é um profissional do direito e por isso você tem que ter e primar por alguns elementos básicos que marcam o profissional do direito. No caso aí o advogado, terno e gravata, tá? Tá nesse vídeo que eu falo pra vocês. Mas em sede de delegacia, gente, você vai falar, não tem problema nenhum eu ir com um blazer, sem gravata, não tem problema nenhum com um blazer, uma calça jeans, um esporte. Sim, não tem problema nenhum, eu não vejo dificuldades nisso, não vejo problema nisso. Mas, gente, eu vejo dificuldade de você ir à delegacia de polícia sem, pelo menos, uma veste, uma roupa que vai descaracterizar você do cliente. O que eu quero dizer com isso? Não raras as vezes, tem colegas, pessoal aqui da comissão de ética, a gente troca bastante ideia com o pessoal, e vê que o advogado, às vezes, ele socorre, ele aciona a comissão de ética, às vezes, um pouco fora da razão. E por quê? Ele vai para o distrito policial, às vezes ele vai com... vim fazer um favor, ele quer ir para o distrito policial eu estava só fazendo um favor, eu fui lá de bermuda e uma camiseta, e eu sou advogado, não importa a veste, você tem que me dar acesso aos autos. Tá, doutor, você tá certo, eu não vou entrar nesse mérito. Mas assim, gente, você é um advogado, então assim, prima por isso. Então assim, em regra, eu volto ainda naquele ponto ortodoxo. Homem, terno e gravata. As mulheres, pode ser um terninho, uma outra roupa que as doutoras vão saber melhor informar. Mas assim, não dá para você ir muito descaracterizado. Distrito policial, você vai ver que a autoridade policial, por força do regulamento deles, do estatuto deles, eles têm que estar de terno e gravata. Você, não dá para você inventar muito a roda, tá ok? Então assim, esse é o primeiro ponto que eu te falo, que é melhor que você vá bem arrumado, tá? O segundo ponto, né, parece que é chovendo molhado, mas assim, mais motivo para que você vá sempre bem apresentado. Gente, existem situações em que o seu cliente ele vai estar melhor apresentado do que você. Vou dar só um exemplo. O professor Reinaldo Françoso, ele fala disso. Assistir um cliente em sede de distrito policial, um depoimento, interrogatório. Ele foi sem gravata, mas ele foi do jeito que sempre elegante, mas parece que ele foi sem a gravata.
Gente, chegou lá, era um crime de estelionato. Quando ele chegou no distrito, o escrivão tratou ele com mais energia, mais ríspido do que o cliente, que estava bem vestido, estava arrumado, de gravata, de terno. O pessoal pensou que aquele que era o advogado. O que eu quero dizer isso para você? Vai existir situações em que o seu cliente ele vai estar apresentável e você não pode fazer feio, você tem que estar apresentável também. Então assim, muito importante, não importa se é 2 da manhã, eu cansei de ir para a delegacia 2 da manhã, 3 horas, 7 da noite, feriado prolongado, ou o que seja, gente. Você tem que ir bem vestido, representando a advocacia. Lembrando que não é só você, advogado, você naquele momento ele está representando a classe toda. Então assim, é muito importante que você esteja bem vestido. Ok? Outro ponto essencial: identificação. Parece que estou chovendo molhado, mas não é. Você tem que estar identificado com a sua carteira de identidade profissional. Nada de carteirinha da OAB. Tá bem, se ele dá carteirinha, eu nem discuto, tá? Mas assim, carteira de identidade profissional, você tem que estar com ela em mãos, tá? Outro ponto, os seus cartões. Você tem que estar com os seus cartões na mão. Outras vezes o colega milita há 5, 6, 10 anos. O colega não tem cartão. Uma pessoa se interessa ali pelo trabalho dele, não tem cartão. O escrivão pede os contatos dele, que não está no timbrado do escritório, ele não tem cartão. Gente, sabe? Algumas coisas são básicas e assim, não dá para fugir disso. Tá? Então você necessita estar bem apresentado, estar identificável, necessita ter os seus contatos sempre em mãos, tá? Esse negócio de coisa do passado, gente, eu ligo pro doutor, o doutor não atende, que chique. Gente, com todo respeito, que jegue. Quando o seu cliente liga para você, ele não te encontra em lugar nenhum, pode ter certeza, ele não vai ficar aguardando você responder. Se você demorar muito, ele vai procurar um outro profissional. E que bom que ele faça isso, porque isso é sinal que você não está nem aí pro seu cliente. Tá? Então, assim, seus contatos, você tem que estar bem apresentável, isso é essencial. Ok? Outro ponto. Você vai para a delegacia, você tem que ter em mente que tudo tem custo. Tudo tem custo. Da sua gasolina, não preciso nem falar o preço, sua vestimenta, a sua técnica, tudo tem um custo. Então, assim, gente, se você tem dúvidas de como mensurar, doutor, então, Anderson, quanto que eu cobro para assistir alguém na delegacia? Abre a tabela de honorários da OAB 2017 para o ano 2018, tem lá todas as sugestões, tá? Em horário de expediente, em horário depois das 18. É aquela tabela. Eu não concordo, né? O pessoal não tem como pagar. Use o bom senso, doutor. Use o bom senso. Mas assim, eu concordo numa parte que os colegas brincam. Advogado barato é igual vinho barato. Satisfaz ali na hora, mas dá uma dor de cabeça. Então assim, doutor, você estudou 5 anos, ralou depois de um tempo para passar no exame de ordem. Se você é um profissional consciente, você sabe que o direito ele é dinâmico, ele é exetético, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que estudar, você sempre tem que estar se qualificando. Não existe esse lance de eu vou quebrar o galho. Então eu nunca vou trabalhar. Doutor, tire isso da cabeça. Sempre vai ter gente boa querendo bons profissionais. E você tem que estar preparado para essa hora ser um bom norte, um referencial ali para que até outros profissionais te indiquem. Então assim, não entra nesse lance não. Isso é bobagem, é conversa de gente... com todo respeito, pode pensar o contrário, é conversa de gente derrotada, que faz o que não gosta, que está frustrado. Cara, ame o que você faz. Ame o que você faz com carinho, faz com atenção, que você vai ver que você vai prosperar. Tudo no seu tempo, claro, mas você vai prosperar. Então é muito importante que você tenha isso em mente. É um custo, você precisa cobrar por isso. E tem lá a tabela de honorários da OAB, que é essencial para que você medite. Bom, o cliente está me chamando agora, são
2 horas da tarde, quanto que eu cobro para assistir o cliente? Você já sabe, tem lá na tabela. Posso cobrar menos que isso? A tabela vai dizer que em regra não, mas em casos excepcionais você pode. Se for um único caso, tem lá aqueles lances todos, de extrema dificuldade financeira. Doutor, você exerce um munus público, você pode atender a pessoa em situações de extrema dificuldade financeira. Você não pode fazer, isso é regra no teu escritório. Porque assim, local de gente que não tem condições de pagar os seus honorários, aonde é? A Defensoria Pública. A pessoa vai lá e se socorre da Defensoria Pública, ok? E lá o Estado vai socorrer ela na medida do que ele pode. Se você quiser fazer algo próximo a isso, tem lá as regras do Código de Ética que você pode interpretar e fazer da melhor forma que você puder, ok? Mas muito importante, as dúvidas de quanto cobrar, tá lá. Olha, medita e aplique, tá? Tenha ética, isso é muito importante. Tá bom? A gente cobra muito dos outros, mas esquece da gente. Outro ponto, cara, muito importante, é de hoje, quando a pessoa fala para você, olha, eu fui intimado para ir à delegacia, chegar lá uma carta para ela comparecer à delegacia a tal hora, para ser ouvida, papapá. Ela não sabe, geralmente, se é na qualidade de testemunha, de averiguado, se é na qualidade de fui vítima. O cliente, doutor, não sabe, é por isso que ele está procurando você. O que você tem que fazer? Primeiro passo, essencial, considerado tudo que eu já falei lá atrás. Primeiro passo, ir à delegacia. Justamente, antes dela. E de preferência, com os seus recursos, tá? No seu carro. É isso mesmo que você está ouvindo. Gente, quantos mal entendidos existem porque o advogado estava no carro com uma outra pessoa e essa pessoa estava carregando o que não devia, era um ilícito, alguma coisa, até você explicar que focinho de porco não é tomada, você já teve um desgaste muito grande. Então, vá à delegacia com os seus meios e os seus recursos. E detalhe, gente, vá à delegacia sem absolutamente dever nada a ninguém. Do jeito que eu falei lá no início, tá identificável, bem vestido. E assim, você vai rir, mas assim, é verdade. Vá à delegacia, por exemplo, o seu carro não está com a documentação em dia. Eu sei que isso não é regra, é uma exceção. E as pessoas não andam com o documento vencido porque querem. Então, às vezes está passando por uma dificuldade, está com algum problema na documentação. Gente, o advogado, ele tem que dar o exemplo. Então, assim, você não pode ir na delegacia com um carro com licenciamento vencido. Não pode, não dá. Mas não tem nada a ver com isso. Doutor, dê o exemplo. Não pode. O carro está com o documento vencido? Então pede para um colega te levar. Pede um carro, empresta um carro, pega um carro emprestado. Chama um Uber, vai de táxi, vai de ônibus, a pé do jeito que você quiser. Mas não vá com o documento vencido. Que não raras as vezes, gente, a gente conversa com o pessoal da comissão de ética, chega lá, pesquisam o advogado, ou olham a placa do carro do advogado, e depois que ele resolveu o problema da pessoa, ou se quer resolver o problema da pessoa, ele tem que resolver o dele. E não adianta chamar a comissão de prerrogativa, gente. Isso é obrigação sua. Outro ponto, dá outro exemplo para você ver. Gente, o colega, não vou entrar no mérito, não estou julgando ninguém, mas assim, o colega estava devendo alimentos, tinha um mandado de prisão. Adivinha o que aconteceu? Então assim, gente, essas situações, parece que eu estou falando de algo de outro planeta. Se você conversar com alguém que faz parte da comissão de ética e disciplina, você vai ver que às vezes o advogado ele aciona, o colega aciona a comissão de ética, chega lá, não é por causa das prerrogativas dele no exercício da função, é porque ele está errado. Então assim, não, gente, você tem que andar correto, tá? Você tem meios e tem formas de andar correto, tá? E nosso país, ele está carente, a nossa crise no país não é financeira e econômica, a nossa crise no país, ela é do homem. Nunca o homem teve tão desprestigiado,
é identidade, são valores e princípios. E nós não podemos fazer diferente, nós temos que dar o exemplo, ok? Fica aí essas dicas necessárias aí para você meditar, ok? Sujeita sempre a censuras dos colegas e fiquem à vontade para estabelecer um feedback aí com a gente. Bom, cheguei na delegacia, considerei tudo isso, cheguei na delegacia. Primeira coisa, gente, lembrando, tem um ditado dos mais antigos que é super, super interessante. Nunca brigue com quem tem a caneta. Nunca brigue desnecessariamente com quem tem poder. Vou repetir. Não brigue com quem tem a caneta. Por que eu estou falando isso, gente? A forma de você adentrar na delegacia de polícia, ela é importantíssima. Gente, não adianta ir com o nariz empinado. Eu sou o cara. Também não adianta ir com a cabeça baixa. Não adianta ir se escorando pelas paredes, falar baixinho. Não, isso não quer dizer que você é humilde, não quer dizer nada. O advogado ele tem postura, conduta e comportamento. Postura, conduta e comportamento parte do pressuposto que você é um profissional e as pessoas que estão lá, na delegacia de polícia, também são profissionais. Então, você chegando no plantão, você consegue apreciar essas coisas todas, trazer os seus pleitos, seja liberdade provisória, liberdade com foi estipulado uma fiança na sede da delegacia. Se o cliente não tem, você pode pedir uma liberdade provisória sem o pagamento da fiança. Você pode apresentar revogação de prisão preventiva, você pode apresentar tudo ali, trazer elementos ali que demonstrem que às vezes a situação do flagrante não tá adequada, no caso aí de um relaxamento. Você pode trazer esses pleitos no plantão, ok? Cada caso é um caso, verificar se realmente é caso de advogar no plantão ou não, aí é com cada um. Né? Vou dar um exemplo simples. Né? Caso eu tive um furto recentemente esses dias, em concurso de agentes. O delegado não pôde estipular a fiança, mas no plantão eu pude apresentar ali o pedido de liberdade provisória. O flagrante está correto, está em ordem, tudo. Eu pedi a liberdade provisória das minhas clientes. Eu consegui a liberdade provisória. Ficaram um dia detidas. A gente conseguiu a liberação junto ao Poder Judiciário, ali na comarca de Piracicaba. Né? O crime se deu em Montemor. Aí a sede da circunscrição judiciária é Piracicaba. Eu consegui lá a liberdade. Então, assim, o plantão vale a pena você advogar. Eu não vou tirar isso da sua mente. Mas você precisa saber se tem necessidade mesmo, ou se pode aguardar o dia subsequente, o primeiro dia subsequente útil. Outro ponto que eu deveria ter falado antes, mas cabe aí você analisar, as próprias audiências de custódia. O que é o legal? Essa norma, ela vem viabilizar que dentro de, estourando 24 horas, o juiz de direito ele conheça da prisão efetuada pela autoridade policial. E o que ocorre? Você também pode advogar nessas audiências de custódia. O objetivo aqui não é falar dela propriamente dito, mas você saber que é possível você apresentar ali o seu pleito também diante da situação cautelar ali da prisão. Tá? Na audiência de custódia, o juiz geralmente ele delibera pela prisão, se é o caso de manter a prisão. Há um bom índice aí que pese as críticas de liberdade, ainda caso de tráfico, caso de alguns crimes com violência ou suspeita de violência, mantém preso, mas você pode advogar também na custódia. O que é legal? Você trazer no ambiente da audiência de custódia elementos que descaracterizem o pleito da cautelar. Caso aí a pessoa foi presa em flagrante, o que você apresentar no plantão, você pode apresentar ali, na audiência de custódia, durante a semana, sem problema nenhum, ok? Vale a pena também, já tive alguns casos aí nesse sentido, conseguimos a soltura, né? Para o cliente aguardar o desenrolar do processo em liberdade, tá ok? Mas
Voltando aí dos dias normais, o que eu quero deixar claro para você? Você que não tem muita experiência. Seu cliente foi preso um dia à noite, vamos supor na quarta-feira à noite, no outro dia. Vamos supor que ainda não tem audiência de custódia, está marcado por horário da tarde ou no outro dia, não tem audiência de custódia, vamos supor, por isso. O cliente foi preso, você foi à delegacia, tem delegacias que já te dão ali os autos do inquérito da prisão em flagrante para você verificar. Você conseguiu tirar os apontamentos, tirar as cópias necessárias. Você chegou no fórum, você não sabe nada, nem para onde ir. O que você tem que fazer? Procurar o distribuidor criminal. Distribuidor criminal, vamos supor que é comarca que tem mais de uma vara criminal, caso Campinas. O distribuidor criminal já vai te mostrar para que vara que foi. Que vara que foi, você já identificou isso, você direciona a sua peça para essa autoridade judiciária, que vai analisar o seu pleito. Então é daí que você começa a discutir judicialmente as situações das medidas cautelares, né? Então assim, você começa daí, ok? Lá você pode apreciar, o juiz vai apreciar o seu pedido. Você conseguiu? Beleza, parte para o abraço. Não conseguiu? Você já sabe que dali da decisão você pode ter um habeas corpus, você pode discutir isso em instância superior. Essas duas situações, tanto a audiência de custódia como o plantão judiciário, é importante você trabalhar. Mas o que eu quero falar ainda com relação ao plantão judiciário, você tem plantão também em sede do tribunal. Vamos supor que é um feriado muito, muito prolongado. Você não conseguiu ali o teu pleito de liberdade na primeira instância. Você pode se socorrer do habeas corpus também no plantão judiciário lá na capital. Tá, ok? Você pode se dirigir ao fórum, ao Tribunal de Justiça, e lá também vai ter um desembargador de plantão que você pode apresentar o seu pleito, tá? Tendo em vista o indeferimento na instância inferior. Mas o mais importante é que você saiba, não adianta você suprir as instâncias, tá? Você precisa primeiro fazer o seu pleito na comarca, uma vez deferido, beleza, indeferiu, você sabe que você tem um plantão em sede de tribunal para você discutir isso também, ok? O que mais que a gente pode falar sobre isso? Agora falando propriamente dito da fase inquisitorial, eu dei como exemplo no começo do vídeo a questão do tráfico de drogas. Mas é bom que você saiba que existem diversas providências que você pode tomar em sede de inquérito. Desde fazer um pedido de diligência, né? Uma reprodução simulada do crime, você pode pedir perícia, você pode pedir várias coisas, né, a distrito da análise da autoridade policial. Eu sempre busco, e eu te recomendo que você faça o mesmo, elementos que você possa, desde já, com a sua experiência, esclarecer coisas que o MP não vai pedir, o juiz precisava analisar para apreciar, né? Então, muito bacana você, caso eu citei lá, que o seu cliente ele não se dedica à atividade criminosa na parte do tráfico de drogas. Cara, ele trabalha registrado, você tira uma cópia da carteira de trabalho, um lerite, apresentar lá o local fixo de trabalho dele, onde ele trabalha, tudo certinho. Desde já isso já ajuda muito para que quando você for discutir processualmente a aplicação do redutor, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, você tenha a lei de drogas, você tem elementos para mostrar tanto para o Ministério Público quanto para o juiz de direito que o seu cliente faz jus ao benefício. Aí tem as certidões, vou mostrar que ele é réu primário, se for o caso, né? Vai mostrar que ele, olha, às vezes é um usuário, já foi internado várias vezes, ele não é nenhum líder de quadrilha, narcotraficante. Então, assim, essas situações cabe à defesa apresentar. Então, assim, às vezes você já está tendo um inquérito em curso, cara, faz lá um requerimento junto à autoridade policial, junta esses elementos, essas cópias que você julga necessário e coloca no inquérito, pede para juntar no inquérito, tá? Isso vai facilitar bastante a tua vida lá na frente, na fase processual, ok? Um ponto
que também é muito interessante é você visualizar que o inquérito policial, ele vai ali, em regra, a hora que finalizou o inquérito, a autoridade policial vai relatar, ela não entra no mérito do crime. Isso no tempo em que eu estudei, fiz a graduação. Agora, com a lei 12.830, com a lei 12.830 de 2013, ela vem trazer algumas coisas ali que é interessante você meditar. O primeiro ponto e mais importante, né, lá no artigo 3º, a lei vai deixar claro que o tratamento protocolar da autoridade policial é o mesmo dispensado às autoridades judiciárias, aos magistrados, aos defensores públicos, aos advogados. O que eu quero deixar claro com isso? Tem gente que ainda faz o requerimento colocando lá ilustríssimo senhor, doutor, delegado de polícia. Não, é excelentíssimo, tá? Pode dirigir o seu requerimento ao excelentíssimo senhor delegado de polícia, distrito policial, tal, tá? Por quê? Tem uma previsão legal, e além de ter a previsão legal aí do artigo 3º da 12.830, você demonstra que você é um cara atualizado, que você está estudando, que você verifica a mudança, a dinâmica do direito, tá? Então o tratamento protocolar para a autoridade policial é muito interessante, tá? E se você faz isso, você vai ver que ele já vai te olhar com bons olhos, vai falar, pô, esse doutor está estudando, ele está atualizado, tá? Parece uma bobagem, mas não, vale a pena você estar atento a isso. Outro ponto que eu quero deixar claro para você é que essa lei, no seu artigo, a lei 12.830, lei 12.830, está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Eu vou contigo no artigo 2º, as funções de polícia judiciária e apuração de infracionais penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica essenciais, exclusivas de Estado, tá? É uma lei curta, vale a pena você ler. Aí ele vai lá para o parágrafo 6º. O parágrafo 6º diz assim, ó, o indiciamento privativo, está aparecendo também aqui, acompanha comigo. O indiciamento privativo de delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoridade, a materialidade e as suas circunstâncias. E o que eu quero dizer com isso? É que agora, a partir dessa lei, o delegado de polícia tem que sim fundamentar todos os atos de indiciamento dele. O ato de indiciamento, a doutrina vai falar que é o meio pelo qual alguém se torna suspeito juridicamente de um crime. Que você tem autoria e indício suficiente, indício de autoria e indício suficiente de materialidade para haver alguém processado. E isso, dentro de um Estado democrático de direito, se consubstancia de um ato jurídico motivado pela autoridade policial. Então, o que eu quero mais dizer, passo além com isso, que se você pegar um inquérito relatado que não fundamenta de forma técnica, jurídica, o porquê o seu cliente ele está sendo indiciado, você pode socorrer de uma medida judicial, de um habeas corpus, e buscar o trancamento dessa ação penal. Então, assim, você chegou ao chegar na delegacia, você precisa de um equilíbrio, tá? Ciente de tudo que a gente já falou, cordialidade, respeito, no meu modesto ponto de vista, um pouco de simpatia não faz mal para ninguém, humildade não faz mal para ninguém, respeitar o servidor que está lá. Ah, doutor, mas nós não somos respeitados. Cara, deixa essas coisas de lado, tá? Faz o seu direitinho que você vai ver que você não vai ter problema. Então, assim, cheguei à delegacia, porta da frente, bem vestido, autoestima lá em cima, com tudo isso que eu te falei, procurar a autoridade policial, tá? Geralmente, você vai falar assim, isso é muito ingênuo, na maioria esmagadora das vezes é o escrivão que toca os autos. Eu sei disso, então. Eu sei disso. Eu te dou
essa orientação. Procure a autoridade policial. Tá? E se a autoridade policial chamar o escrivão, não tem problema nenhum, aí você termina, você tem o seu pleito lá com o escrivão, tá? Mas procure, você vai despachar alguma coisa, um requerimento, alguma coisa, autoridade policial. Chegou lá, o delegado sorri, não, doutor, chamar o escrivão aqui responsável disso, você pode ver com ele, qualquer coisa você pode me procurar aqui, normal, mas você foi até a autoridade policial, ok? Isso que é o mais importante. Isso dá você demonstra o quê? Conhecimento, segurança do que você está fazendo, tá? E aí, chegou até lá, você vai verificar os autos. É direito seu, tá no Estatuto da Advocacia. Você pode até fazer carga do inquérito se você quiser agora. Você pode olhar os autos, ler, tomar apontamentos, tirar cópias, as coisas que você já está careca de saber. Por que você tem que fazer isso, doutor? Porque existe a verdade do seu cliente, a versão do seu cliente, existe a versão da vítima e existe a verdade. Isso mesmo que você entendeu. Nem sempre o seu cliente está falando a verdade. Eu falo isso no outro vídeo lá. Nem sempre ele está falando a verdade. Para ser mais sincero, muitas vezes ele omite muita coisa de você. Aí os motivos são dos mais variados, tá? Desde pensar que você não vai ajudar ele da forma que deveria ajudar, você vai julgá-lo, até vários aspectos subjetivos, até mesmo, às vezes, a sua postura que não passa tranquilidade para ele. Então, assim, analisa os autos não vão mentir, vão falar para você aquilo que, a qualidade do teu cliente. A qualidade, eu digo, em que situação está indo depois da delegacia. A versão da vítima. Às vezes a vítima não é vítima. Às vezes a vítima deveria ser o próprio indiciado. Então, assim, precisa analisar os autos, tá? O inquérito. E, com isso, você vai chegar a conclusões, ok? Então, assim, muito importante que você veja isso. Isso é importantíssimo. Antes do seu cliente, tudo isso que eu estou falando até aqui, gente, é antes do seu cliente ir à delegacia. Ah, mas, Anderson, ele vai estar com uma intimação que ele não veio no dia. Não tem problema. Não tem problema nenhum, remarca. Tá? Apresenta seu cliente, despache com a autoridade, olha, fui contratado agora, não tive acesso aos autos, mas doutor, eu tinha que vir, não importa. Doutor, tem que fazer meu trabalho, eu preciso ter acesso aos autos, ver do que se trata, preparar o meu cliente para o depoimento. Gente, e outro ponto muito interessante, muito importante, não se prepara o cliente na porta da delegacia. 5 minutinhos pelo telefone, não se faz isso. Isso é coisa de amador. Se prepara o cliente no seu escritório. Você marca um horário. Depois você teve acesso aos autos, tirou cópia, você tem os autos na mão. Você entrevista seu cliente, conversa com ele, monta a sua tese. Ou seja, a tese dele. Prepara o cliente para o depoimento. E aí sim, você vai apresentar ele na delegacia. Naquele dia, horário abrasado, junto com a autoridade policial, tudo marcado, você vai lá e apresenta. Doutor, não vai ser o delegado que escuta, doutor. Eu já sei disso. O escrivão de confiança da autoridade policial. Mais de 1000 inquéritos. A gente sabe, é igual o juiz de direito. Tá? Então, assim, mais de 1000 inquéritos, um bocado de coisa. O delegado vai tocar os inquéritos mais importantes, quem vai tocar o dia a dia rotineiro ali, não que a autoridade policial não saiba o que está acontecendo, mas o dia a dia é o escrivão. Então, procura ser cordial com esse profissional. É um profissional, a maioria das vezes, a grande maioria é formado. Procura ser cordial, procura ser respeitoso. Alguns já advogaram, eles sabem o que você está passando. Então, assim, tenha tudo isso em mãos. Até agora, você não tomou providência nenhuma. Tudo isso são fases preparatórias antes de chegar na delegacia. Antes de você levar o seu cliente na delegacia. Então, tudo que eu te falei até aqui, desde a tua vestimenta, a preparação, a você entrevistar o teu cliente, agora você tem acesso aos autos, agora que você descobriu o que tem que ser feito. Então, eu pergunto para você, dá para cobrar baratinho? Um tapinha nas costas, um favor, é uma olhadinha
Não é olhadinha, gente. Isso é uma diligência importantíssima. Ok? Cito o caso. No final do ano, a pessoa me procurou. Anderson, eu preciso ir na delegacia. Você me acompanha lá? Eu falei, não. Eu me acompanho lá? Sim, não. O que está acontecendo? E assim, por favor, eu quero que você confie em mim. Se você me procurou, você confia em mim. Me fale a verdade. O que está acontecendo? Nada. Eu não sei o que aconteceu. Papapi, papapó. Tá bom. Me dá a intimação. Ó. Não aconteceu nada, não. Acertei com ela. Minha diligência, o valor da minha diligência. E fui até a delegacia. Peguei o inquérito. Verifiquei do que se tratava. Uma CNH que foi verdadeira, a ideologia dela, tudo que está na CNH é verdadeira, mas o meio obtido sujeito à fraude. Houve uma fiscalização do Detran, descobriu que aquela CNH foi obtida mediante um ato ilícito, penal. Depois disso tudo, chamei a pessoa, comecei a entrevista. E a pessoa me falou, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Depois eu fui explicando para ela o que poderia acontecer. Ela falou, não, doutor, realmente eu paguei X em tal lugar, e aí eu obtive a CNH, papapá. Entendeu? Se você vai vendido para a situação, você não sabe o que está acontecendo, chegar lá, olha o que o seu cliente vai passar. Ah, mas o problema é dele, ele que está mentindo. Não, cara, o problema é seu. Porque o problema é você, que você não foi cauteloso o suficiente para descobrir que você precisa mostrar para as pessoas que, assim, justiça não nasceu ontem. E hoje o ser humano, ele tenta se esquivar de tudo quanto é coisa. Não são todos, tem muita gente séria, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Então você precisa saber. A pessoa sentar, vai dar o depoimento dela, ela já vai dar o depoimento coerente. Você já fala para ela, você tem essa versão e essa versão. Isso aqui, olha, coelhinho da Páscoa, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Agora, se você estiver disposto a falar a verdade, a dar uma tese coerente, a dar uma tese razoável, olha, tem benefícios na lei, tem redução de pena, de confissão, você pode colaborar, até a autoridade policial pode fazer um relatório mostrando que você colaborou, ou se você quiser calar, não quiser falar nada, deixar para falar tudo em juízo, é um direito seu. Você entendeu o que eu estou falando? Isso é importantíssimo e faz parte da advocacia, tá? É trabalho seu. Feito isso, eu tenho algumas situações em que eu não vou falar agora das situações das medidas cautelares, desde a condução coercitiva, que foi julgada essa semana. Estou falando precisamente dia 8 de junho, foi julgado essa semana que passou a questão da continuidade das conduções coercitivas. Houve uma manifestação do ministro e deixou o restante para ser julgado no próximo julgamento. Então, até agora, nós não temos ainda uma posição firme com relação às condições coercitivas, aí muito influenciada pela Lava Jato. Mas o que eu posso dizer é que essas medidas cautelares você tem que ter em mente, saber os requisitos da prisão preventiva, tem que estar na tua mente, você tem que saber analisar isso. E não é alvo aqui do nosso vídeo. Você precisa ir lá no 312, saber o requisito da prisão preventiva, precisa saber um pouquinho da prisão temporária, saber todas essas coisas em que pese a prisão temporária. Em alguns crimes em que eu milito, nas minhas atividades é muito raro ter, tá? Mas prisão preventiva já é cotidiano, os requisitos, tudo certinho, você precisa ter isso em mente. Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que aqui em São Paulo existe o plantão judiciário, tá? Se a prisão se deu, né? A prisão se deu durante feriados prolongados, finais de semana, existe plantão judiciário. Então, o plantão geralmente começa às 9 da manhã e termina às 13 horas da tarde, todos os dias. E ele é na sede das respectivas comarcas. Então, assim, Campinas é a sede, aqui tem o plantão judiciário, tá? Então, todas as prisões feitas em até 24 horas
caso de flagrante, essas coisas todas, tem que ser remetido para o judiciário. O juiz de plantão vai conhecer dessa situação. Então você pode e deve, dependendo da situação, no momento que você foi contratado, pleitear, apresentar seus pleitos no próprio plantão. O ato pelo qual esse ato que resulta numa ilegalidade, você pode conhecer num habeas corpus, discutir, tá? Nós entendemos que respeito devido e merecido que sim, há nulidade sem inquérito, tá? Outros 500, a gente tem que discutir isso de forma mais aprofundada, não dá tempo aqui, mas dentro desse arrazoado tudo que eu estou te falando, uma vez que a autoridade policial não fundamentou devidamente o ato de indiciamento, quer por falta de elementos de convicção, quer por falta de elementos da autoria e da materialidade, você pode discutir isso com habeas corpus, seja em primeiro grau, seja em segundo grau. Ok? Dá uma lida nessa lei 12.830 de 2013, medita nela, tá? Esses dois, o artigo 3º com relação ao tratamento protocolar e o artigo 6º com relação ao ato de indiciamento, tá ok? É muito, 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 muito importante. Em resumo, tem muito mais coisa para falar. Nós estamos preparando aí, em breve, um curso de advocacia administrativa, de advocacia extraprocessual, para falar sobre a atividade do advogado em sede de inquérito policial, a advocacia em sede de juízo também, né? Se você já se interessar pelos cursos, se você já gostar da nossa forma de explicar, se você gosta da nossa didática, tem aí os contatos embaixo, né? Faz contato com a gente, manifesta interesse. Não estou pensando em cobrar nada absurdo, coisa ali dentro do razoável, 50, 70 reais só para custear os canais, o site da gente lá, que vai hospedar boa parte desses vídeos. Depois aí você vai fazer contato, vai ganhar uma senha, aí você vai poder, por um intervalo de tempo aí de até 90 dias, fazer o curso, analisar, tirar dúvidas, bater papo com a gente, trocar ideia com a gente, de forma que você venha crescer junto conosco, tá ok? Sempre busque aí estar estudando, estar se qualificando, para que você seja um bom profissional, um profissional atualizado, um profissional que conheça da matéria. Em sede de advocacia e de distrito policial, que eu tinha para te falar é isso. Medite bastante com relação a isso que a gente está te falando, porque é muito importante que você tenha em mãos elementos que você possa no dia a dia trabalhar e ter uma advocacia guardadas as devidas proporções aí de alta performance, com rendimentos, com absolvições, com liberdades acolhidas, pleitos de liberdade acolhidos, pedidos de produção de prova acolhidos, tudo isso muito importante para que você faça já visualizando sua tese defensiva, ok? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção. Faça aí as críticas, mande pra gente as sugestões que você tem nos próximos vídeos. O próximo vídeo eu vou falar de aspectos relevantes com relação à prova, a prova já no processo penal, tá? E nisso eu vou falar para você o conceito de prova, como se deve valorar a prova, como o juiz valora a prova, como é o raciocínio judiciário no elemento de valoração da prova, né? Qual é o papel do advogado nesse importantíssimo instrumento processual, tá? E o que você deve fazer durante a tua caminhada processual, tua caminhada já visualizando o processo, o que você pode colaborar, qual a forma que você pode melhor analisar isso e resultar em pontos positivos para você na sua advocacia, tá bom? Muito obrigado por tudo, um forte abraço, Deus abençoe a todos, guarde o coração de cada um aí e sempre uma alegria estar com vocês. Forte abraço, tudo de bom,
Até breve.